Boa noite, meu povo, boa noite a todos. Boa noite você que está entrando agora. Vamos iniciar agora mais um Na Escola de Maria. Este momento que é um momento formativo, como eu venho dizendo. Esse Na Escola de Maria é um momento formativo. Quando nós refletimos sobre algum aspecto da vida de Maria, porque Maria, meu povo, ela tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. Se nós queremos ser cristãos de verdade, olhemos para ela. Ela é a escola. Ela é a escola. Não tem como olhar para ela e não aprender a ser cristão e não aprender a viver como filho de Deus e não aprender como fazer a vontade de Deus, como ser fiel, como viver a fé, como viver na graça, enfim. Tudo aquilo que diz respeito à fé cristã, a gente pode aprender com ela. Por isso, a importância desse momento, né? Por isso, vai compartilhando aí, né? Vai enviando o convite aí para outras pessoas, tá? O João Moacir aqui estava falando que tem uma forma de compartilhar no WhatsApp, né? Aqui no comentário, nesses 3 pontinhos, para alguns dá certo, para outros não, né? Eu já atualizei o meu Instagram, mas mesmo assim não deu certo, Moacir. Não sei se é só para iOS, não sei. Mas enfim, nesses comentários aí, onde tem comentário, nesses 3 pontinhos, quando eu aperto, só aparece denuncie, não é para denunciar não, pelo amor de Deus. Mas em alguns tem a opção de compartilhar até no WhatsApp, né? Até no WhatsApp. Você pode compartilhar para os grupos do WhatsApp, né? Mas enfim, veja se no seu celular, no seu aplicativo, tem essas opções. Porque no meu, por enquanto, só tem o denuncie. Mas não vou denunciar não e peço que você não denuncie não, pelo amor de Deus. Tá bom? Pronto. Então só quem tiver essas opções é que vai compartilhar, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Então, como eu dizia, eu falava da importância desse momento. Né? Esse momento realmente é para quem quer aprender. Né? Escola é para quem quer aprender. Né? Então, se a gente quer crescer na graça de Deus, se a gente quer crescer na fé, a gente precisa desse momento. A meu ver, o que eu estou fazendo aqui é apenas uma pequena contribuição. Né? O que eu poderia estar fazendo a nível de paróquia, reunido, né, com os meus paroquianos, reunido com as pastorais, com os grupos, com movimentos, eu estou podendo fazer aqui agora, né? De uma forma geral para todos. Né? Mas, repito, para quem quer. Né? Para quem quer crescer no conhecimento, para quem quer crescer na fé, na graça de Deus, quem quer aprender a viver a fé. A escola é Maria. E hoje nós estamos celebrando o dia dela, Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Tá? E assim, eu ressalto também que esse Na Escola de Maria, o que eu trago aqui para passar para vocês, pessoal, não são coisas da minha cabeça, não são coisas que eu invento de forma alguma. Para que eu chegue aqui e fale para vocês, eu vou estudar, eu vou ler, né? Como eu fiz no encontro passado, né? No encontro passado, eu utilizei, né, esse livro aqui, ó,
dando até uma dica para vocês, se quiserem adquirir depois. Esse livro aqui, Maria, um espelho para a igreja. Né? Maria, um espelho para a igreja. É do Frei Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa é o pregador da Casa Pontifícia. É o pregador do Papa. Tá? Pregador do Papa, oficial. Então, tem muita coisa boa aqui. Embora muita coisa também muito teológica, né? Eu fiquei até com medo, né, no primeiro encontro, de ficar passando muita coisa teológica aqui para vocês, porque poderia vocês achar muito pesado, muito enfadonho, mas é uma riqueza. Eu indico, tá? Esse livro, Maria, um espelho para a igreja, do Frei Raniero Cantalamessa, tá? E hoje eu vou utilizar um outro livro, né? Que é esse livro aqui, ó, do Papa Francisco, Ave Maria. É o livro Ave Maria, do Papa Francisco, tá? E na verdade, esse livro, inclusive, esse livro é como que uma entrevista, uma conversa, um diálogo do Papa Francisco com um padre, né? Com um padre. Até aqui na orelhinha do livro tem uma parte que diz assim, ó: neste novo livro, Papa Francisco aborda o mistério de Maria, percorrendo verso por verso a Ave Maria, num diálogo vivo e fecundo com o padre Marco Posa, teólogo e capelão do presídio de Pádua, no norte da Itália. Então, é um livro intitulado Ave Maria, do Papa Francisco, que na verdade é uma conversa que ele tem com esse padre, como que uma entrevista, um diálogo, falando sobre sobre a oração da Ave Maria, né? A Ave Maria. E hoje eu queria utilizar esse livro aqui, né? E trazer para vocês aqui um dos temas que o Papa Francisco abordou, né? E eu vou falar hoje aqui para vocês, tá bom? Mas antes de falar aqui para vocês, vamos rezar, né? Sozinhos nós não somos nada. Então vamos rezar, pedir a graça de Deus sobre nós, o Espírito de Deus, para que realmente nós possamos aprender com Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a parte que eu vou pegar aqui desse livro tem como tema a fé, fidelidade e confiança. A fé, fidelidade e confiança. E dentro desse tema, o Papa Francisco, ele aborda 3 pontos muito bons.
muito bons. E são 3 pontos, meu povo, que nos faz refletir muito. Não são novidades. Às vezes, nesses momentos, a gente fica esperando as novidades, ou algo que eu não sei. Só que às vezes, aquilo que a gente sabe, a gente não vive. Não é verdade? Então, o Papa Francisco, como eu dizia, ele aborda 3 pontos diante desse tema: a fé, fidelidade e confiança. Mas então, vamos por parte. Eu vou usar aqui de uma metodologia que talvez não seja muito boa. Qual é? Que eu vou ler, eu vou ficar lendo e ressaltar algumas coisas, tá? Para vocês. Porque eu não queria perder nada, né? São apenas 2 páginas, somente 2 páginas. Por isso eu faço questão de ler. Se fosse um texto muito longo, muito comprido, mas não é. São apenas 2 páginas desse livro, que dá para ler, e é uma leitura gostosa, e para a gente refletir legal, tá bom? Para que todos possam entender, tá? Entender e aprender com Maria. Então, o Papa Francisco, ele diz assim, ó: hoje estamos diante de uma das maravilhas do Senhor. Uma das maravilhas do Senhor. Que maravilha é essa que o Papa Francisco fala? Maria. Maria. Ele diz assim: uma criatura humilde e frágil como nós. Uma criatura humilde e frágil como nós. Escolhida para ser mãe de Deus, mãe do seu Criador. Ele continua: precisamente olhando Maria, gostaria de refletir convosco sobre 3 realidades. São os 3 pontos que eu falei, que ele ressalta aqui. Gostaria de refletir convosco sobre 3 realidades. Quais são essas realidades que o Papa Francisco vai tratar aqui? A primeira: Deus nos surpreende. A primeira realidade: Deus nos surpreende. A segunda realidade: Deus nos pede fidelidade. Deus nos pede fidelidade. E a terceira realidade qual é? Deus é a nossa força. Então são 3 pontos que o Papa Francisco vai ressaltar aqui, vai trabalhar nessas 2 páginas desse livro. Primeiro, repito. Primeiro, Deus nos surpreende. Segundo, Deus nos pede fidelidade. Terceiro, Deus é a nossa força. Tá? É o norte. É o fio condutor para a gente entender. Então, sobre a primeira realidade. Começando da primeira realidade. Deus nos surpreende. O Papa diz assim: é precisamente na pobreza, na fraqueza, na humildade, que Ele se manifesta e nos dá o seu amor, que nos salva, cura e dá força. Olha o que o Papa Francisco está dizendo. É na nossa realidade concreta de pobreza, de humildade, simplicidade, que Ele se manifesta, nos cura e nos dá força. E quando Ele se manifesta,
Diz o Papa: pede somente que sigamos a sua palavra e tenhamos confiança nele. Então, para a gente ter clareza do que o Papa está dizendo, Deus nos surpreende. Ele se manifesta na nossa realidade, como nós somos, o que nós vivemos. Na nossa pobreza, na nossa limitação, no nosso nada, na nossa miséria, para nos curar, para nos restaurar, para nos dar força. E quando ele se manifesta a nós, o que ele quer? O que ele nos pede? Ele nos pede que sigamos a sua palavra e tenhamos confiança nele. É o que ele nos pede. E o Papa vai dizer assim, ó: esta é a experiência da Virgem Maria. Esta é a experiência da Virgem Maria. Aí o Papa vai lembrar do anúncio do anjo. O Papa vai dizer: perante o anúncio do anjo, não esconde a sua admiração. Ou seja, quando o anjo anunciou a Maria, a reação de Maria foi de admiração. Claro que ela ficou admirada com a presença do anjo, com a fala do anjo, com a anunciação do anjo. Claro que ela ficou admirada. Não esconde a sua admiração. Fica, diz o Papa, fica admirada ao ver que Deus, para se fazer homem, escolheu precisamente a ela, jovem simples de Nazaré, que não vive nos palácios do poder e da riqueza, que não realizou feitos extraordinários, mas que está disponível a Deus, sabe confiar nele, mesmo não entendendo tudo. Aqui tem um ponto interessante, porque às vezes quando nós olhamos para o nosso nada, para a nossa pequenez, às vezes a gente pensa que Deus não olha para nós, né? Às vezes a gente se acha tão pequeno, tão insignificante, que a gente pensa que Deus tem o mesmo olhar. A gente pensa que pelo fato da gente ser pobre, Deus não olha para nós. Por que Deus olharia para mim? Por quê? Eu tão miserável. Mas então, Deus olhou para Maria, na sua pequenez, na sua humildade. Nele, mesmo não entendendo tudo, ela disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a sua resposta. É a sua resposta. E aqui o Papa diz o seguinte: Deus nos surpreende sempre. Deus nos surpreende sempre. E aqui é um dos pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. Porque é um dos pontos que nos faz pensar muito. É um dos pontos que nos faz refletir muito. Quando o Papa diz assim, ó: Deus nos surpreende sempre. Ele rompe os nossos esquemas. Ele põe em crise os nossos projetos. E diz-nos: confia em mim. Não tenhas medo. Deixa-te surpreender. Sai de ti mesmo e segue-me. Isso aqui é maravilhoso, meu povo. É maravilhoso. Eu repito esse ponto. Diz assim: Deus nos surpreende sempre. Rompe os nossos esquemas. Põe em crise os nossos projetos. E nos diz: confia em mim. Não tenhas medo. Deixa-te surpreender. Sai de ti mesmo e segue-me. Foi o que aconteceu com Maria.
O evangelista diz, quando fala de Maria, ele diz que Maria estava prometida em casamento a um homem justo que se chamava José. Ou seja, Maria tinha os seus planos, tinha o seu projeto de vida. Maria tinha os seus sonhos, os seus planos pessoais. O que Maria queria? Se casar, ter uma família. Só que ela foi surpreendida por Deus. E olha o que o Papa faz questão de ressaltar aqui. Ele nos surpreende, ele rompe os nossos esquemas, ele põe em crise os nossos projetos. Põe em crise os nossos projetos. Tem um provérbio que diz, né? O homem projeta, o homem planeja, mas a resposta é de Deus, né? É um provérbio. Interessante, meu povo. Isso aqui nos faz pensar muito. Porque nós também temos os nossos planos para a nossa vida, nós também temos os nossos projetos para a nossa vida, nós temos os nossos sonhos. Só que muitas vezes, esses sonhos são como que castelos de areia. Deus vem e derruba tudo. Deus vem e derruba tudo. O Márcio está dizendo que é Provérbio 19, 21. Então, Deus vem e muda tudo. E o que eu acho magnífico em Maria é que ela está aberta à ação de Deus. Ela é capaz de se desprender, como diz o Papa aqui, do seu esquema, dos seus projetos, para abraçar o plano de Deus, para abraçar o projeto de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu repito, você tem os seus sonhos, você tem os seus planos, você tem o seu projeto de vida, tem. Mas a questão é, aonde é que Deus entra na história? Aonde é que Deus entra na história? Porque eu faço aqui uma reflexão que é o seguinte, meu povo. Às vezes nós, diante dos nossos sonhos, diante dos nossos projetos, o que nós fazemos? Senhor, está aqui o meu projeto de vida, abençoa. Você que se diz uma pessoa de fé, em nenhum momento você chegou diante de Deus e perguntou: Senhor, isso que eu estou sonhando, isso que eu estou projetando, isso que eu estou planejando, é da tua vontade? É da tua vontade que eu faça isso? Olha só. Mas às vezes, como eu disse, a gente só chega diante de Deus com um projeto pronto e diz: Senhor, abençoa. Aí quando o projeto não dá certo, quando o plano não dá certo, a gente ainda reclama de Deus. A gente ainda reclama de Deus. Mas tanto que eu rezei, mas tanto que eu pedi para Deus abençoar o meu projeto de vida, o meu plano, os meus sonhos. Eu fui até lá na casa do Padre Rodrigo para ele abençoar, para ele me dar uma bênção. E não deu certo. Por quê? Por quê? Eu já contei, eu estou lembrando agora, eu estou até saindo um pouco da fala do Papa Francisco. Mas eu lembro agora que eu fui celebrar uma missa. Eu já falei esse testemunho aqui no Croatá, numa missa aqui no Croatá, e estou lembrando dele agora e vou dizer para vocês. Uma vez eu celebrei uma missa lá na sede da comunidade Rabone de Maria.
E no final da missa, veio uma jovem falar comigo. Ela e a mãe dela. E essa jovem chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto. Eu fiquei até assustado com o choro dela, né? Veio ela, a mãe dela, veio uma pessoa da comunidade. Padre, esse pessoal quer falar com o senhor, dar uma palavrinha rápida. Eu, tá bom, vamos lá. Aí a mãe permitiu que a filha dela falasse. Então a filha disse: padre, eu tô desesperada porque, pessoal, ela já tinha feito concursos, vestibulares, várias vezes, e não tinha conseguido ainda passar. Ela tinha um plano, ela tinha um sonho, ela tinha um projeto de vida, ela tinha vontade de ser algo, de ter uma profissão específica, e ela chorava como uma criança, porque não conseguia passar no vestibular, de jeito nenhum, já tinha tentado várias vezes. E ela me dizia assim: padre, eu já rezei tanto, padre, eu já rezei tanto, padre, eu já pedi tanto a Deus. Na hora, o Espírito Santo me iluminou, e foi essa a minha resposta para ela. Olha, filha, é o seguinte, eu fiz um questionamento. Será que você está rezando certo? Será que você está rezando certo? Ela olhou assim com os olhos arregalados assim para mim. Aí eu continuei dizendo: filha, faça o seguinte. Ao invés de você chegar diante de Deus e pedir para que Deus abençoe, ou até mesmo que você passe no vestibular, vá rezar e diante de Deus você vai dizer o seguinte: Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Foi a única coisa que eu disse. Talvez aquela criatura não tenha gostado da minha resposta, mas ela disse: eu vou fazer isso, padre. E foi embora. Passou um mês, passou não sei quantos meses. Depois que eu voltei para a comunidade para celebrar a missa, eu nem lembrava mais da criatura. No final da missa, lá se vem a criatura, sorrindo, que é uma beleza, feliz da vida, mostrando os dentes. Aí eu olhei assim para ela foi, me deu um abraço e disse: padre, muito obrigado. E aí, passou no vestibular? Não, melhor. Eu fiz um outro concurso, eu fiz uma outra prova, eu passei, e logo quando eu passei, apareceu uma oportunidade de trabalho ótima, que era em outra área. Já estou empregado, já estou trabalhando, já estou ganhando meu dinheiro, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, com o meu trabalho. Padre, eu estou tão feliz. Olha só. Porque ela teve a coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, faz a tua vontade. E o interessante, que por mais que aquilo que nós sonhamos ou planejamos seja bom, humanamente falando, os planos de Deus para nós são melhores ainda. São melhores ainda. Creia nisso. O plano de Deus para a nossa vida é muito melhor do que aquele que nós pensamos que é o melhor para nós. Então, Maria escolheu o melhor, que era o plano de Deus. Interessante que melhor para ela e melhor para nós. Mas continuando, né? Mas isso eu achei muito forte porque o Papa faz questão de ressaltar aqui. Ele nos surpreende sempre, ele rompe os nossos esquemas, ele põe em crise os nossos projetos.
O que Deus nos diz? Confia em mim. E eu pergunto aqui uma coisa para você. Será que se Deus chegar para você hoje e dizer, e te pedir, abandona tudo que você construiu, eu não quero isso para a tua vida, eu quero outra coisa. Será que você é capaz de abandonar? Para fazer a vontade de Deus? Para abraçar o projeto de Deus na sua vida? Hoje, vou continuar. Hoje, perguntemo-nos todos se temos medo daquilo que Deus poderá nos pedir ou está pedindo. Olha o que o Papa está dizendo. Será que nós temos medo daquilo que Deus vai nos pedir ou está nos pedindo? O Papa levanta alguns questionamentos. Ele diz assim: deixo-me surpreender por Deus, como fez Maria, ou eu me fecho nas minhas seguranças? Seguranças materiais, seguranças intelectuais, seguranças ideológicas, seguranças dos meus projetos. Eu deixo me surpreender por Deus, como fez Maria, ou eu me agarro às minhas seguranças humanas, ideológicas, intelectuais, financeiras, materiais. E o Papa continua levantando questionamento. Ele diz: deixo verdadeiramente Deus entrar na minha vida? Aquilo que eu dizia anteriormente, né? Eu faço o meu projeto de vida, mas onde é que Deus se encaixa aí? Eu deixo Deus, a pergunta do Papa é essa: eu deixo Deus entrar na minha vida? Como é que eu respondo a Deus? Essa era a primeira realidade, hein? Ainda faltam duas. Espero que dê tempo. Vou passar agora para a segunda realidade. A segunda realidade, qual é? Eu dizia que o primeiro é Deus nos surpreende. A segunda realidade é Deus nos pede fidelidade. Então o Papa diz assim, segundo ponto: lembrar-se sempre de Cristo, da memória de Jesus Cristo. E isto significa perseverar na fé. Perseverar na fé. É o segundo ponto, fidelidade. Deus, ele, diz o Papa, Deus nos surpreende com seu amor. Ele nos surpreende. Mas ele faz um pedido também. Qual o pedido? Fidelidade. Fidelidade em segui-lo. E para isso é necessário perseverança. Não adiantaria nada Nossa Senhora ter dito, eis-me aqui a serva do Senhor, se no dia seguinte ela fizesse tudo o contrário. Não adiantaria de nada. Diante do anjo, ela dizer, eis-me aqui, faz a tua vontade, Senhor. E no dia seguinte, sabe uma coisa? Eu vou desistir desse negócio. Ela foi fiel. Ou seja, ela perseverou. O Papa diz assim, ó: podemos nos tornar não fiéis, mas ele não pode. O Papa chama a atenção aqui da fidelidade de Deus. Nós podemos ser infiéis, Deus não. Ele não pode. Deus é fiel. Ele é o fiel e pede-nos a mesma fidelidade. Por ele ser fiel, ele também faz esse pedido.
Ele nos pede fidelidade. E aqui o Papa nos faz pensar. Ele diz assim: pensemos, diz o Papa, quantas vezes já nos entusiasmamos por qualquer coisa, por uma iniciativa, por um compromisso, mas então, ao surgirem os primeiros problemas, abandonamos. Ai, meu povo. Isso já aconteceu com você? Você disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, e ficou entusiasmado, empolgado, e no primeiro problema, no primeiro obstáculo, você desistiu. Já aconteceu com você? Isso pode acontecer conosco no âmbito da fé. E é por isso que a segunda realidade que o Papa está falando é fidelidade, perseverança. Perseverança. A gente precisa perseverar, meu povo. Talvez tenha gente que, logo quando eu comecei as lives aqui, tenha dito, a live foi muito boa, não vou perder mais nenhuma. E nem está mais acompanhando. E isso a gente pode aplicar a tanta coisa, né? Pode aplicar a tanta coisa na vida. E o Papa continua dizendo. O Papa diz assim: e infelizmente isso acontece também com as opções fundamentais. As opções fundamentais. E o Papa dá o exemplo do matrimônio. O matrimônio é uma opção fundamental, é uma vocação. E se trata de uma escolha definitiva. Até que a morte separe. É o exemplo que o Papa dá aqui. Então, a pessoa chega, começa o namoro, aí passa o tempo, aí tem toda aquela empolgação pelo casamento, quer casar, o sonho da minha vida é me casar na igreja, de véu, grinalda, aquela coisa toda, a igreja toda enfeitada, aquela coisa bonita, não sei mais o quê. Aquela empolgação toda. Passou a lua de mel, perdeu o entusiasmo, começou a enfrentar dificuldades da vida matrimonial, passou alguns meses, separou. Tá vendo? É a dificuldade. O Papa fala de uma dificuldade que nós temos. Ele diz assim: é a dificuldade de sermos constantes, de sermos fiéis às decisões tomadas, aos compromissos assumidos. O Papa está dizendo isso. Nós temos uma dificuldade de sermos constantes, de sermos perseverantes, de sermos fiéis às decisões tomadas, de sermos fiéis aos compromissos assumidos. E quantas vezes isso acontece na igreja, né? Acontece comigo que sou padre, acontece com a gente pastoral, que às vezes assume o compromisso na igreja e depois não leva à frente, abandona, ou faz de qualquer jeito. Muitas vezes, diz o Papa, é fácil dizer sim. Dizer sim é fácil, está dizendo o Papa aqui. Dizer sim é fácil. Mas depois, não conseguimos repetir este sim todos os dias. Dizer sim é fácil. O difícil é dizer sim todo dia. Isso é constância. Isso é perseverança. Por isso a nossa dificuldade, muitas vezes, de sermos fiéis. Maria disse o seu sim a Deus. Olha o que nós aprendemos com Maria. Maria disse o seu sim a Deus. Um sim que transformou a sua vida humilde de Nazaré
Mas não foi o único. Muito pelo contrário, foi apenas o primeiro de muitos sims pronunciados no seu coração, tanto nos seus momentos felizes como nos dolorosos. Tantos sims que culminaram no sim ao pé da cruz. Maria disse sim na anunciação do anjo, mas aquele sim não valeria de nada se no dia seguinte ela não dissesse sim novamente. A cada dia Maria disse sim. É tanto que o Papa aqui relembra que ela chegou ao pé da cruz de Jesus. Estava lá de pé. Porque naquele momento ela também dizia sim à vontade de Deus. Maria é a mulher do sim diário. Isso aqui não é o Papa está dizendo, agora sou eu. Maria é a mulher do sim diário. Olha que maravilha. Será que eu sou um homem do sim diário? Será que você é um homem ou uma mulher do sim diário? Então, continuando. Ele falando às mães, o Papa falando às mães, ele diz assim: pensem até onde chegou a fidelidade de Maria a Deus. Vê o seu único filho na cruz. Vê o seu único filho na cruz. A mulher fiel, de pé, destruída por dentro. Você imagina como é que estava Maria aos pés da cruz? Ela estava destruída por dentro. Só ela sabia, e Deus, como estava a sua alma, como estava o seu coração. Mas foi fiel e forte. Destruída por dentro, mas fiel e forte. E olha a pergunta que o Papa vai fazer agora. O Papa diz assim, ó: eu me pergunto, eu sou um cristão de vez em quando ou sou cristão sempre? Olha a pergunta do Papa. Eu sou cristão de vez em quando ou sou cristão sempre? Infelizmente, a cultura do provisório, a cultura do relativo, penetra também na vivência da fé. Deus pede-nos para lhe sermos fiéis todos os dias, nas ações cotidianas. E acrescenta: mesmo se às vezes não lhe somos fiéis, Ele é sempre fiel. E com a sua misericórdia, Deus não se cansa de nos estender a mão para nos erguer e encorajar a retomar o caminho e voltar para Ele e confessar-lhe a nossa fraqueza, a fim de que nos dê a sua força. Isso aqui é muito bonito, porque eu aproveito para dizer para você o seguinte: se nesse momento você está olhando para a sua vida e você está percebendo e dizendo assim para si mesmo: nossa, como eu tenho sido infiel, eu digo para você, não desanime. É hora de recomeçar. É hora de dizer um novo sim. Deus está te dando a oportunidade do novo sim. Você quer dizer sim a Deus hoje? Como o Papa está dizendo aqui, ó, Ele é fiel. Você foi infiel a Ele? Eu posso ser infiel a Deus, mas Deus é sempre fiel. São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala isso. Eu não vou pegar, eu tinha marcado aqui, mas eu não vou ler por causa do tempo. Mas São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim que quando nós somos infiéis,
ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel e pronto. Ele não pode ser fiel. Ele é Deus. Ele não tem como ele ser infiel. Se ele fez uma aliança de amor com você, ele não vai te trair. Ele não vai ser infiel contigo. Você pode ser, eu posso ser. Ele não. Por isso ele está sempre pronto a te erguer do chão, a te levantar, a te dar uma nova chance, a te perdoar. E este, diz o Papa, é o caminho definitivo. Sempre com o Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos pecados, sempre com o Senhor. Nunca podemos ir pela estrada do provisório. Isso destrói. A fé é a fidelidade definitiva, como de Maria. A fé é a fidelidade definitiva, como de Maria. Pessoal, eu vou acelerar mais um pouco. Está terminando aqui, já são 9h20, para que eu termine antes da live cair, tá? Último ponto. Qual é o último ponto? Deus é a nossa força. O primeiro, Deus nos surpreende. O segundo, Deus pede de nós fidelidade. O terceiro, Ele é a nossa força. E o Papa diz assim: vejamos Maria. Depois da anunciação, o primeiro gesto que ela realiza é um ato de caridade. Um ato de caridade com a sua parente idosa Isabel. E as primeiras palavras que ela profere são: a minha alma engrandece o Senhor. Ou seja, um cântico de louvor e de agradecimento a Deus. Não só pelo que fez nela, mas também pela sua ação em toda a história da salvação. Tudo é dom dele. Se conseguirmos entender que tudo é dom de Deus, então, quanta fidelidade teremos no nosso coração. Repito, se conseguirmos entender que tudo é dom de Deus, então quanta felicidade teremos no nosso coração. Tudo é dom dele, ele é a nossa força. Dizer obrigado parece tão fácil e todavia é difícil. Quantas vezes dizemos obrigado em família? Esta é uma das palavras-chave da convivência. Com licença, perdão, obrigado. Se numa família se dizem estas palavras, a família vai em frente. Com licença, perdão, obrigado. Quantas vezes dizemos obrigado à nossa família? Quantas vezes dizemos obrigado a quem nos ajuda, que vive perto de nós, que nos acompanha na vida? Muitas vezes damos tudo isso como pressuposto. E o mesmo acontece com Deus. É fácil, diz o Papa, é fácil ir até ao Senhor para lhe pedir alguma coisa, é muito fácil. Eu vou para Deus para pedir alguma coisa. Mas ir para agradecer, a gente diz assim: eu esqueci. Eu esqueci de agradecer a Deus por essa graça. Mas para pedir não esquece, né? Então, meu povo, que ensinamento esse do Papa Francisco para nós, hein? Então, eu ressalto e repito aqui para vocês esses passos, esses 3 pontos, essas 3 realidades. Deus sempre nos surpreende, Ele entra na nossa vida, na nossa história concreta de vida, na nossa pobreza, na nossa pequenez. E quando Ele se manifesta a nós, quando fez com Maria, Ele nos faz um pedido: fidelidade. Interessante que a fidelidade, meu povo, não é somente uma resposta humana.
Porque tem a graça de Deus aí. Para sermos fiéis, para vivermos a fidelidade, nós precisamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém é fiel. Ninguém. Eu estava lembrando aqui agora de uma frase de Santo Agostinho. Não estou lembrado direito da frase, é mais ou menos assim a frase. Ele diz para Deus: Senhor, dai-me o que me pedes e podes me pedir qualquer coisa. É mais ou menos assim a frase de Santo Agostinho. Dai-me o que me pedes e pode pedir qualquer coisa. Para dizer o quê? Que aquilo que Deus nos pede, no caso aqui a fidelidade, é Ele que nos dá a graça de sermos fiéis. Nós não somos fiéis só por nosso esforço humano, não, meu povo. Não é só pelas nossas forças humanas. É claro que nós temos que nos esforçar. É claro que nós precisamos trabalhar a nossa vida, a nossa humanidade. Precisamos nos dedicar. Precisamos ter sacrifícios. Precisamos fazer penitência. Mas é a graça de Deus que vai nos sustentando. E aí nós entramos no terceiro ponto que o Papa falou. Deus nos dá força. Ele é fiel. Olha que bonito. Então, sigamos esses passos. E seremos felizes. Esse foi o Na Escola de Maria de hoje. Espero que tenha ajudado muito a vocês. Que tenha ficado alguma coisa. E principalmente que tenha dado uma motivação a vocês. De fazer uma revisão de vida. Mas de não desistir. De seguir em frente. Apesar das próprias limitações, apesar das próprias fraquezas. Lembram do Orando com a Palavra? O que eu falava no Orando com a Palavra? É na minha fraqueza que a força se manifesta. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ele nos dá força. Então eu digo para você, você pode ir além. Você pode ir além. Você pode crescer mais humanamente, espiritualmente. Você pode ir além. Você pode crescer na graça. Você pode crescer na fé. Você pode. A graça não vai te faltar. Amém? Vamos terminar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, e que pela intercessão dela, pela intercessão de Nossa Senhora, que o Senhor abençoe a cada um com a graça da fidelidade, com a graça da perseverança na fé, da constância. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre todos vocês a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Espero que vocês tenham aproveitado esse Na Escola de Maria. Amanhã nos encontraremos no Terço da Misericórdia, às 3 da tarde. Tá bom? Deus os abençoe. Boa noite a todos.
peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel.